Olá amigos da lição da Escola Sabatina, vamos ao nosso estudo de análise da lição número 10. Infelizmente, nos meados da semana passada, tivemos uma notícia horrenda acerca dessa invasão da Rússia à Ucrânia, que está trazendo muito sofrimento. Infelizmente, temos irmãos lá sofrendo e pedindo as nossas orações. Eu convido assim para reservar um tempo e orar por esses irmãos. E esta guerra está trazendo realmente sofrimento. E, na verdade, isso serve para nos mostrar o quão o pecado já atingiu proporções alarmantes. O nosso Senhor Jesus Cristo já havia nos advertido acerca disso. Mas, embora tenhamos essa advertência, não deixemos de orar para o bem dos nossos irmãos, para o bem dos nossos amigos. Vamos ao nosso estudo da lição. A lição número 10 tem como título O Caminho através do Véu, e o verso áureo está em Hebreus, capítulo 9, verso 24. Eu vou ler, diz assim: Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Quando Jesus ascendeu ao céu, os discípulos viram esse momento maravilhoso no seu regresso do Monte das Oliveiras. Eles voltaram vitoriosos, energéticos, cheios de esperança, pois o seu mestre havia ascendido e eles estavam garantidos de que tinham a proteção divina. E diante disso não importava o sofrimento que eles poderiam enfrentar, não importava as consequências que eles teriam que enfrentar, eles estavam firmes e foram avançando, pregando a palavra de Deus com toda a fé e confiança. Por que o nosso Senhor Jesus Cristo teve que ascender ao céu? Por que Jesus teve que se apresentar diante do Pai? De acordo com o nosso verso áureo, com o nosso texto da lição de segunda-feira, que tem como título Jesus diante do Pai. E Jesus ascendeu e entrou no santuário não feito por mãos humanas, mas sim no próprio santuário celestial para se apresentar diante de Deus. Para percebermos esse processo, precisamos voltar um pouco ao tempo antigo. Deus havia orientado que todo homem deveria se apresentar diante de Deus pelo menos 3 vezes ao ano. A primeira vez era na festa dos pães asmos, por ocasião da Páscoa, em que cada um deveria se apresentar diante de Deus. E a Páscoa simbolizava a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, assim como fez o nosso Senhor Jesus Cristo ao dar a sua vida exatamente nesse mesmo período. O nosso Senhor Jesus Cristo morreu na semana da Páscoa e deu a sua vida ali, nos libertando do pecado, nos libertando da escravidão que nós tínhamos nas mãos do inimigo, nas mãos do diabo. O segundo momento era a festa do Pentecostes, em que cada um trazia as suas primícias, celebrava a festa das primícias, fato que ocorreu pelo nosso Senhor Jesus Cristo quando ressuscitou. Após 40 dias, ele ascendeu ao céu e se apresentou diante do Pai, como nós temos vindo a aprender. E a terceira festa é a festa dos tabernáculos. Esta que ainda, que embora ocorria no tempo de Israel, simbolicamente, ainda não ocorreu para nós, mas irá ocorrer quando finalmente todo o trabalho feito ou que está fazendo o nosso Senhor Jesus Cristo neste momento cessar, ele voltará a fim de que possa nos levar para podermos celebrar com ele lá no santuário, para que nós possamos celebrar com ele lá essa festa maravilhosa, a festa dos tabernáculos. Então, por que Jesus Cristo ascendeu ao céu? Ele foi para lá para nos representar diante do Pai. E Ele está intercedendo por ti, por mim, por toda a humanidade neste momento. E nós precisamos nos regozijar diante disso. Não precisamos temer e nos aproximarmos a Deus, muito pelo contrário. Nós precisamos nos aproximar mais de Deus, pois esse mesmo Deus veio aqui à Terra, se encarnou na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, isso permitindo esta ligação, e agora nós temos a certeza de que o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos representará, que nos representa diante do Pai, nos garante essa segurança, assim como os apóstolos sentiram quando viram Jesus ascendendo ao céu. Não temiam mais a morte, não temiam mais o sofrimento, assim também como nós não precisamos temer esse sofrimento. E esse mesmo Deus nos convida a nos aproximarmos a Ele, nos aproximarmos com ousadia, sem medo, de acordo com o apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 4, não me recordo bem os versículos, mas ele nos convida a nos aproximarmos diante de Deus. Não importa quais sejam os pecados do passado, o importante é que nós precisamos nos aproximar de Deus e permitir que Ele limpe os nossos corações. Temos vindo a aprender isto de acordo com a lição de segunda-feira, que tem como título Convite Divino, que nos leva a Hebreus capítulo 12, versos 8 até 21. Nós vemos aí também Deus fazendo esse mesmo convite ao povo de Israel. Quando eles saíam do Egito para Canaã, Deus desejava habitar com o povo, de tal forma que os orientou para que eles se preparassem e se aproximassem diante dele. E o povo se preparou, se purificou, e ao se aproximar de Deus, eles tiveram medo.
A falta de fé os impediu de se aproximar de Deus. E eles pediram, suplicaram a Moisés para que os representasse, porque eles tinham medo da morte. De fato, quando alguém se aproximasse de Deus, estando em pecado, ele morria, pois a glória de Deus não é compatível com o pecado. Diante disso, o povo teve medo, teve falta de fé diante desse convite de Deus. Eu espero que não tenhas essa mesma característica de tenha medo de se aproximar diante de Deus por causa dos seus pecados. Muito pelo contrário, o que deve fazer diante desses pecados que possui é se aproximar de Deus com um coração sincero, com um coração puro, com um verdadeiro arrependimento, de tal forma que Deus não o rejeitará. Foi para isso que o nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário, para nos salvar do pecado. E se nós nos aproximarmos dele de coração, nós estaremos seguros. A lição de terça-feira diz que, como título, a necessidade de um véu. Tem vários textos aqui que tu poderás ler com mais vagar. Levíticos 16, versos 1 e 2, Levíticos 10, versos 1 até 3, onde nós vemos ali como esse título, a necessidade de um véu, que tinha uma função dupla, né, nesse caso. E especificamente esse véu, lá no santuário celestial, separava os compartimentos do santuário celestial, separava o pátio do lugar santo, separava o lugar santo do lugar santíssimo. Então, esta era uma proteção, não só para o sacerdote, mas também para o povo. E diante disso, devido àquele episódio em que o povo temeu a presença de Deus, Deus orientou que houvesse uma espécie de regra, uma instrução na qual deveria haver proteção diante do santuário. Tudo isso era para proteger o próprio povo. E dentro da linhagem dessa protetora, havia sido constituídos os levitas para que servissem de protetores humanos, como se fossem véus humanos. Poderás ler, claro que a palavra não vem assim, véu humano, mas os levitas, eles é que acampavam, quando montavam o santuário, os levitas é que acampavam ao redor do santuário. Portanto, eles serviam como se fosse uma espécie de véu protetor, um véu humano que protegia os demais povos daquele lugar, daquela glória de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele teve que se inferiorizar, desceu lá do seu trono, do santuário celestial, e encarnou-se aqui como um homem normal e veio até aqui na terra a fim de poder representar o Pai. Ele é o tabernáculo de Deus que esteve aqui na terra com os homens. Portanto, o nosso Senhor Jesus Cristo serviu como se fosse, ou serve como se fosse um véu protetor. Ele está neste momento diante do Pai intercedendo por nós, pois nós não podemos chegar diante do Pai neste momento por causa do pecado. Estamos sob a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é quem nos protege. Por isso não precisamos temer a esse Deus, não precisamos temer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos nos achegar a Ele com confiança de que Ele está disposto a nos proteger. A lição de quarta-feira tem como título o novo e o vivo caminho através do véu. Aqui eu quero convidar para lermos Hebreus 10, capítulo 19 a 22. Eu vou tomar a leitura, diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santuário dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Veja só aqui as palavras do apóstolo Paulo diante disso. Nós não precisamos de fato temer o nosso Deus, não precisamos temer o nosso Senhor Jesus Cristo, está lá nos representando. Então o apóstolo Paulo nos convida a nos aproximarmos desse Deus, a nos aproximarmos do nosso Criador. Diferentemente do que fizeram os israelitas quando Deus os chamou, nós precisamos nos aproximar com fé, com toda a certeza de que Ele está nos protegendo. Claro que nós não o vemos aqui, mas pela fé nós temos a certeza de que o nosso Senhor Jesus Cristo nos representa. Um fato histórico que é verdadeiro é a sua ascensão. E nós temos a certeza disso, que o nosso Senhor Jesus Cristo ascendeu ao céu e Ele está à destra do Pai. E outro fato é que nós, pela fé, cremos que Ele está nos representando diante disso. Por isso que nós precisamos nos aproximar ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, com toda a fé e com o coração purificado, lavarmos as nossas culpas, confessarmos os nossos pecados. Eu poderia usar essa palavra. O apóstolo Paulo aqui queria convidar-nos a confessarmos sinceramente os nossos pecados
e os abandonarmos, e assim permitir que Cristo possa nos representar lá diante do Pai. E diante disso, nós seremos inculpáveis. Não importam os pecados que tenhamos cometido, o diabo desde o princípio está acusando o nosso Deus, está nos acusando diariamente. E ele, como nós temos visto, ou como vemos plasmado mesmo na Bíblia, o diabo durante muito tempo comparecia diante de Deus, acusando os seus filhos, mas a partir da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, este perdeu o direito de ascender ao céu. Ele já não pode estar lá, já não pode nos acusar diante do Pai. Ainda que ele tivesse essa possibilidade, não importa quais sejam os seus pecados do passado, o nosso Senhor Jesus Cristo já assumiu por nós, está nos representando dignamente, pois Ele está diante do Pai intercedendo por nós. Não importa os pecados do passado. Agora, a questão é, quais são os pecados que estão cometendo neste momento? Esses pecados, se por acaso o diabo tivesse possibilidade de poder se dirigir a Deus, teria um impacto para a sua salvação? Se de facto ainda estás vivendo no pecado e não desejas ou não desejaste abandonar os seus pecados, com certeza terá um impacto. E não poderás celebrar aquela grande festa que está preparada para nós, quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar a fim de nos levar para a eterna vida, para aquela vida que nós viveremos para todo sempre. Diante disso, o convite de Deus para nós é que nós nos afastemos de todos os pecados e nos aproximemos a Ele com toda a fé, com todo o vigor, com toda a força, nos aproximemos a Ele com um coração sincero, com um coração puro, com um coração que está disposto a ser transformado por nosso Senhor Jesus Cristo. No estudo adicional diz aqui, para seus seguidores, a ascensão de Cristo ao céu foi um sinal de que estavam para receber a bênção prometida. Deviam esperar por ela antes de iniciar a obra que lhes fora dada. Ao atravessar os portais do céu, Jesus foi entronizado em meio à adoração dos anjos. Assim que essa cerimônia foi concluída, o Espírito Santo desceu em abundantes torrentes sobre os discípulos e Cristo foi de facto glorificado com aquela glória que tinha com o Pai desde toda a eternidade. O derramamento do Espírito no Pentecostes foi um anúncio do céu de que a investidura do Redentor havia sido concluída. De acordo com a sua promessa, Jesus enviou do céu o Espírito Santo sobre seus seguidores, em sinal de que ele, como sacerdote e rei, havia recebido todo o poder no céu e na terra, tornando-se um ungido que governaria o seu povo. Podiam falar do nome de Jesus com segurança, pois ele era o amigo e o irmão mais velho. Em íntima comunhão com Cristo, assentar-se com eles nos lugares celestiais, revestiam suas ideias com linguagem convincente quando testificavam dele. Ellen G. White, Atos dos Apóstolos, página 38, 39 e 46. Esta foi a nossa lição, continue estudando ela, vai analisando mais. Existem muitos pontos que, infelizmente, devido ao tempo, eu não poderia comentar ou não posso comentar aqui por causa do tempo escasso. Que o Senhor possa lhe abençoar, vai respondendo ali essas questões e até a próxima semana.